Minha diretoria, é chegada a hora de falar realmente sobre a possibilidade do Santos ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Até agora se falava muito do Santos como uma possibilidade, mas o Vasco ocupava aquele lugar, e aí a gente vai olhando pro Vasco e falando mais do Vasco, era o grande mais próximo, aí chega Corinthians e Cruzeiro se aproximam, aí todas as atenções vão pro Corinthians, e o Santos vai ficando ali de canto, e o Santos, quando você vê, o Santos tá se enrolando, toma uma paulada do Bragantino em casa, o jogo chegou a estar 3-0 pro Bragantino, é inadmissível, por mais que seja o Bragantino seja o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, ainda assim, vice-líder do Campeonato Brasileiro, ainda assim é o Bragantino, ainda assim é o Santos na Vila, e o Santos não pode tomar 3-0 de ninguém na Vila Belmiro, que não é um resultado aceitável, não é um resultado normal. E aí o Santos precisando do resultado, aí o Santos toma 7-1 da equipe do Internacional. Isso vindo de uma sequência onde o Santos bateu o Bahia fora, bateu o Vasco por goleada e bateu o Palmeiras. Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. O lado bom que o santista pode imaginar é o seguinte: bom, como eu venho de 2 derrotas horrorosas, assim como eu vinha de 3 vitórias e tomei 2 derrotas horrorosas, eu posso de 2 derrotas horrorosas voltava a ganhar o jogo. Pode ser, o Santos é uma gangorra, pode acontecer. Mas a tabela do Santos é bem ruim, o que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha em relação ao rebaixamento do Santos mesmo. O Santos tem o Curitiba em casa, esse jogo que o Santos precisa ganhar de qualquer maneira. Aí depois o Santos tem o clássico contra o Corinthians, fora de casa, em São Paulo. Joga fora contra o Flamengo, o Santos recebe o Cuiabá, joga fora com o Goiás num confronto direto pela zona de rebaixamento, joga contra o São Paulo, o clássico, na Vila Belmiro, joga contra o Botafogo fora de casa, outro jogo muito difícil, recebe o Fluminense já 20 dias depois da final da Libertadores, ou seja, o Fluminense vai estar ou buscando uma vaga na Libertadores por ter perdido pro Boca, ou vai estar tranquilo de férias por ter vencido o Boca Juniors, e aqui é um jogo que pode ser manipulado, entre aspas, pelo cenário. O Atlético Paranaense fora de casa na penúltima rodada, eu não sei se dá para considerar que o Atlético Paranaense vai estar completamente classificado para Libertadores. Completamente fora é muito difícil, mas completamente classificado para Libertadores ao ponto de não jogar esse jogo a sério, acho muito difícil. Então é um jogo que o Santos vai ter dificuldade. E o último jogo contra o Fortaleza em casa, em que o Fortaleza pode, se perder a final da Sul-Americana, estar disputando uma vaga nesse jogo. Pode acontecer de bom para o time do Santos. Eventualmente, nesses últimos 3 jogos, pegar um Fluminense já classificado e um Fortaleza já classificado para Libertadores pelos torneios continentais. Então, se o Fluminense ganha a Libertadores e o Fortaleza ganha a Copa Sul-Americana, o Santos pega esses 2 adversários numa condição um pouco mais fáceis para buscar 6 pontos aí, tá? O jogo contra o Atlético Paranaense, como eu disse, o Atlético Paranaense hoje tem 45 pontos, ele tá no meio daquele bolo todo ali de times que querem os 6 sendo um dos 6 primeiros para Libertadores. Então não dá para dizer que o Atlético Paranaense, faltando 2 rodadas, ele vai estar com a situação resolvida nem para fora do G6, nem para dentro. Então esse jogo Fluminense contra o Atlético Paranaense fora deve ser um jogo à vera. O jogo contra o Santos, o Botafogo não vai ter resolvido ainda. Então o Botafogo vai jogar à vera, o jogo é no Rio de Janeiro, Botafogo favorito. Contra o São Paulo, clássico, mas é na Vila, né? O São Paulo sim deve estar de férias nesse jogo. Contra o Goiás fora, Goiás deve estar no mesmo desespero do Santos e do Vasco ali disputando. Corinthians, mesma coisa. Flamengo disputando o título. Cuiabá, jogo em casa, o Cuiabá já está meio que começando a ficar com a manguinha de fora ali mais tranquilo, pode ser que seja o jogo mais fácil. E o jogo contra o Curitiba agora, o Santos tem que ganhar de qualquer jeito na próxima rodada agora, na quinta-feira o Santos tem que ganhar de qualquer maneira o jogo do Curitiba dentro de casa. A tabela do Santos é bem ruim, o resultado que o Santos vem é horroroso, o ambiente no Santos é péssimo. É muito difícil converter a torcida do Santos agora para apoiar num momento como esse, embora ela vá apoiar por desespero, mas você sabe que é um apoio artificial, que a torcida tá puta pra cacete, com todos os motivos do mundo, né? Então, essa tabela do Santos, essa é a situação do Santos, e acho que nunca vi o Santos numa situação tão difícil quanto essa, e sim, é absolutamente real imaginar. Pelo que a gente tem visto, por exemplo, o Vasco joga hoje muito mais do que o Santos, embora o Santos tenha batido no Vasco feio na Vila Belmiro 2 ou 3 rodadas atrás. Hoje o Vasco está jogando bem, o Santos vem de 2 resultados catastróficos. É mais imaginável entre os grandes que o Santos esteja ali, e talvez o Corinthians, pelo que vem apresentando nesse momento. Então, dos 3, eu diria que o Santos hoje tem a situação mais rebaixável de todas pela tabela e pelo que vem apresentando de futebol, o que é uma pena.